certo. Já o Abel, Piperno, ele não quer falar de tática, sabe por quê? Porque vocês da imprensa não entendem nada. Vocês da imprensa não entendem absolutamente nada de tática, então ele não vai falar de futebol. Só que a primeira vez que ele responde isso, quando a pergunta é feita por uma mulher. Já ouvi outras pessoas perguntando de tática para ele às vezes é grosseiro também, mas ele não responde que não fala, porque ele também não pergunta e não dá satisfação, o médico não dá satisfação para ele. A gente vai ouvir a fala do Abel e por acaso é 2 anos depois daquela fala super machista, exatamente na mesma data em que ele foi super machista com a Aline Fanelli em 2024, falando que ele só dava satisfação para 3 mulheres, ou deveria dar satisfação só para 3 mulheres. Ontem, perguntado por uma mulher sobre se então, uma pergunta óbvia e ótima, agora então voltou para a linha de 4 e tal, ele põe uma mão na cara para dizer assim, nossa, como é que eu vou explicar para você isso? Mas não quero falar de tática porque vocês não entendem. Vamos ouvir o Abel. Abel, Isabela Yami do Band Esportes, você está falando sobre sistema e depois que parou a Copa do Mundo, você tem usado mais os 3 zagueiros. A tendência agora é você voltar para a linha de 4, principalmente porque você não tem mais o Alan, ou foi só uma questão de jogo específico hoje? Olha, como é que eu hei de explicar? O sistema é uma coisa que é estática, mas o jogo é dinâmico. O sistema é uma coisa que vocês olham no início do jogo, está a 3, mas depois isto é dinâmico, isto roda. Vocês sabem como é que joga o Chelsea? Vocês sabem como é que está a jogar agora o Atlético Mineiro? Que já não perde há não sei quantos jogos. O sistema dá-te aquilo que tu quiseres. A mim custa-me discutir sistemas com vocês, porque eu não discuto com o médico o que é que o meu jogador que está constipado, como está este jornalista aqui, se vai tomar Benuron ou se vai tomar... Não sou eu que sei, eu não vou discutir com ele. Posso-lhe fazer perguntas. Agora, estar a discutir com ele tem muito mais conhecimento que eu. Portanto, eu não vou discutir sistemas com ninguém. Cada um dá a sua opinião, está tudo certo. O sistema dá-te o que tu quiseres. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo. Um sistema de 4 defesas pode ser altamente defensivo. Eu sei, estou só a comentar a pergunta. Eu não estou aqui a confrontar. O sistema dá-te o que tu lhe pedires dele. Eu adoro jogar com 3 zagueiros porque me permite o quê? Permite-me ter 7 jogadores a poder atacar e ter sempre 3 a resguardar a linha defensiva. Desculpa, viu, Isa? A vida é assim, você vai aprender. Isa Yami do Band Esportes, você vai aprender que é duríssimo. Muito duro trabalhar em vestiário, em coletiva. Ô, Piperno, custava ele responder só essa última parte? Eu gosto de trabalhar com 3 zagueiros porque eu tenho 7 jogadores para atacar. No caso, seriam menos, né? Porque ele só joga com 11. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele tem que pensar que essa cara que ele faz para ela, dizendo... Ai, como é que eu vou te explicar? E no final das contas não explica nada? Porque o que acontece é que depois da Copa do Mundo ele tentou com 3 zagueiros e o Palmeiras tem resultado, mas não tinha rendimento. Nos últimos 2 jogos, tem rendimento. Bom, primeiro que o Abel, em muitos momentos, ele acha que ele tem o dom da onisciência, ele sabe de tudo. E toda vez que ele é mais duramente questionado por um repórter sobre questões táticas, ele evita. Ele gosta de falar de arbitragem, do campo, das nuvens, né, enfim, da previsão do tempo, do calendário e tal, mas ele não fala sobre, para mim, o essencial. Porque eu gosto de discutir tática, sim. Eu me lembro, por exemplo, dele, enfim, debatendo duramente, aliás, sendo, inclusive, muito evasivo e mal educado, por exemplo, com o meu amigo Felipe Facincani, ano passado, no Mundial. Uhum. É um traço dele muito ruim. E tem que discutir porque ele errou lá atrás. Como ele tem o dom da onisciência, ele não vai admitir. Vejam só, a gente brincava fora do ar antes de começar o programa sobre a questão do Giai. E o Giai se estende também ao Maurício. Ora, o Giai era um lateral nota 5. Aí o Giai começou a ser lembrado pelo Scaloni para a seleção argentina e ele entrou meio que numa linha de sucessão, ou seja, o Scaloni chegou para o Giai e falou, você é o 3º da lista. Nós vamos viajar, você vai viajar conosco, inclusive porque os outros 2 não estão em boas condições. Se acontecer algum problema com um deles, você é o cara. Ora, a autoestima do garoto foi lá em cima. Aí os 2 outros foram inscritos, ele voltou para o Brasil e tal, mas voltou sabendo que no pós-Copa do Mundo ele é lateral de seleção argentina. Aí ele desembarca aqui em São Paulo, o que acontece? Ele vira a reserva do Emi Martínez.
o Magrão jogou, como é que fica a autoestima do jogador? Pô, mas pera lá, eu vou para a seleção argentina agora, aí vai jogar na minha posição num esquema meio fajuto aí, né? Sabe, o M, por mais que possa se esforçar, ser um terceiro zagueiro, não vai ser lateral. Resultado, ele entrou em 2 jogos, inclusive contra o Internacional, a bola queimava na canela dele. Aí, por conta dos erros, o Palmeiras perdeu em casa. Elas empatou em casa com o Cerro, empatou com o Inter e perdeu para o Atlético Mineiro. 3 jogos que deveria ter ganho. São 3 times muito piores que o Palmeiras. Muito bem. Aí o garoto volta a jogar. E voltou a ser não lateral nota 5, mas até o lateral nota 6. Se aventurou, marcou bem, que é o dele. Então, o Maurício voltou da Copa, fez uma boa Copa e tal, fazendo gols. Aí, de repente, do nada, o Maurício vai para o banco. Então, claro que mexe com o jogador. E é óbvio que ele não quer admitir que o esquema dele... E veja, nada contra o esquema com 3 zagueiros e tal, mas o esquema dele com 3 zagueiros e o M aberto não funcionou. Claramente não funcionou. E eu já disse aqui, né, e outras vezes, inclusive na nossa fase de programas de Copa do Mundo, que ele havia dito aos repórteres do Palmeiras que ele recebeu lá na academia, que com o Barbosa ele se sentia à vontade para testar o esquema com 3 zagueiros. Ótimo, testa com 3 zagueiros, Gomes, Barbosa e Murilo, mas não inventar o M no lugar do Giai. Calma, Pipo. E aí, Magrão? Não, nós comentamos ontem, né? Quem estava com a gente ontem, a gente comentou de simplificar, né? Da linha de 4 lá atrás. Não sei se a gente pode falar de tática, né? Podemos falar aqui? Não sei. Aqui nós podemos, sem, né? Sem, Abel. Sem, nós vamos falar de tática. Então, aqui o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Nos dá a permissão, Abel, para nós falarmos de tática. O Pipo falou a verdade. Ele usa esses 3 zagueiros e agora ele vai ter que sempre bater nas teclas os 3 zagueiros na entrevista dele, porque foi o que não deu certo. Como não deu certo, ele não vai dar o braço a torcer, que esse esquema não deu certo, que não ganhou do Atlético, não ganhou do Inter, não ganhou do Cerro. Do Fluminense. Então, do Fluminense. Então ele não tem como voltar atrás. Quem conhece o Abel pelas entrevistas, não sei se ele é assim no dia a dia, mas se ele for assim, é uma pessoa muito arrogante, deve ser ruim de contato. Acredito que seja só para um personagem para fora, não deve ser para dentro. Mas, ontem ele simplificou. Ele colocou a linha de 4 ali, com o Giai de um lado, o Piquerez do outro, os 2 zagueiros que são os titulares efetivos, colocou o Arias para a direita, o Maurício para a esquerda, e o time andou. Ele simplificou apenas isso. Ele só podia ter exposto isso para a moça, olha, eu simplifiquei. A gente viu isso. Agora, ele tenta justificar, e eu posso falar para ele, eu não sou jornalista, mas estou aqui com vocês, não estou? Então também não tinha direito de fala, porque eu não sou jornalista. Não tem cabimento isso aí, então, ele é um Budsman agora. O que a gente pode, e a gente, pode falar Abel, ou perguntar? A gente entende isso sim. Eu joguei futebol, eu entendo que às vezes começa no modelo de jogo, e esse modelo de jogo, 3 zagueiros, talvez não seja defensivo. Todo mundo sabe que os jogadores mudam de posição. Muda durante. É. E ele tentou, esses 3 zagueiros que ele fez, ele tentou o Emi Martínez, não para ser um terceiro zagueiro, para ser, quando tinha a bola, ir para o lado, para fechar esse lado, para deixar o Alan atacar também. Só que hoje, ele tem que entender que o Palmeiras funcionou muito bem com esse esquema, com a linha de 4 atrás, fechadinha e posicionada. E agora tem mais um ponto, que dentro de todo o que ele entende do futebol, que a gente respeita, os títulos, tudo, ele tem Flaco Lopes, ele tem Arias, ele tem Marlon Freitas, ele tem Andréas, ele tem Gustavo Gomes na zaga, ele tem um goleiro que falhou, mas é um goleiro cotado para a seleção brasileira. Dá para ele o time do Vasco. Pois é. Dá para ele o time do Vasco. Então, olha...